E sabe assim, quando você está quase acordando, você está entre a sua consciência, mas ainda está dormindo? Esse é o momento que você está em teta. O momento que a gente vai dormir e a consciência está quase apagando, esse é o momento que você está em teta. Então, todo mundo já entrou em teta. E só que a gente aprende a fazer a terapia nessa meditação. Eu ensino meus alunos a entrar nessa meditação e, através dessa meditação, você fazer as curas com as pessoas. Você achar o trauma, por exemplo, de uma pessoa, em que nível está esse trauma? Aonde está? Aonde ficou registrado no cérebro da pessoa que está aquele trauma? Porque se você pega e fica só trabalhando o trauma no nível mais de fala, você é capaz de curar, de tanto você falar que você está sofrendo, vai colocando aquilo para fora, para fora, para fora, para fora, você é capaz. Mas se você faz isso em teta, você acha essa raiz desse trauma, no teta, você arranca isso daquele corpo, é como se aquele corpo não tivesse mais registro daquele trauma. Então, no dia seguinte, ela vai sentir que ela nunca esteve traumatizada. Ou ela vai ter uma memória consciente daquilo que ela passou, dos aprendizados que ela resgatou com aquele trauma, mas aquilo não vai influenciar nem diretamente, nem indiretamente, porque o pior trauma é aquele que te influencia indiretamente. Sem você saber o que você está fazendo, aquilo fica disparando gatilhos em você e aquilo fica barrando a sua vida, né? Essa é a tal da crença limitante que as pessoas falam. Porque o que é uma crença limitante? Nada mais é do que um pensamento. Algo que eu criei, do que eu pensei em relação a algo. Isso é uma crença. Por que as pessoas falam assim, limitante? Porque essa crença te limita a algo que você deseja obter. E aí você não consegue. E aí por quê? Porque você tem aquele pensamento que te irradia, que te dispara gatilhos para você não conseguir. Então, você acha essa crença limitante, em que nível que você está aquela crença, para você fazer a conversão. E o Theta Healing, ele é assim, a cura em Theta. Primeiro, os alunos aprendem a entrar em Theta, e daí no Theta, você faz começa a fazer toda uma mudança nas pessoas, assim. A primeira coisa que eu ensino assim para os meus alunos são as 7 chaves para você ter uma intuição um pouco mais aguçada, de você perceber as pessoas, né? E essas chaves, ela inclui os pensamentos, a meditação em teta, né? A sua vida de uma maneira de você vivenciar ela, não só na teoria, mas na prática. Não sei se vocês sabem, a gente tem o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. São 3 corpos diferentes que a gente lida dentro do Theta Healing. Porque a mente é uma, a emoção é outra e o físico é outro. Então, a gente lida na cura desses 3 corpos para atingir o físico. Mas o físico é o último a ser curado, assim, sabe? Ele depende muito do emocional e do mental para chegar numa cura mesmo verdadeira e definitiva, assim, sabe? Quando você pega uma pessoa que vem com aquele loop, eu digo aquele loop daquele mesmo problema, que vem se repetindo, ela muda de médico, muda de forma, mas dentro dela ela não muda. Ela procura o milagre fora, em vez dela procurar o milagre dentro dela, assim. E aí você tem que pegar esse lado emocional e o lado mental e ver da onde ali está o desequilíbrio. Dentro do Theta Healing, eu vou e faço essa análise com a meditação em Theta para ver aonde está a deficiência desse emocional. Aonde que está? Está na infância?
tá? Foi uma crença que ela comprou na infância, foi uma crença que ela comprou dentro do útero materno, foi uma crença que veio da mãe, da avó, do avô, foi uma crença que veio da sociedade e que já vem ao longo dos anos? Ou é uma crença de alma? A Havaiana fala que a única pessoa que eu não posso atender como terapeuta Theta Healer é uma pessoa que não acredita em Deus. Porque a pessoa que ela não acredita em Deus, ela tem uma barreira com essa terapia, porque a terapia, ela usa a energia do Criador para curar. O terapeuta não cura, o terapeuta prepara o ser para receber a cura que vem de Deus, que vem do divino, que vem do Criador. Então, a cura vem do alto. Eu preparo aquele corpo para receber, para eliminar um trauma, para retirar o trauma, para retirar a dor, para resignificar aquele processo que a pessoa passou. Aí eu preparo aquele corpo, mas no momento da cura emocional, da cura mental, ela vem do alto. Ela vem do Criador, não vem de mim. Não eu não sei se vocês já fizeram reiki. O reiki passa pelas mãos do terapeuta reikiano, passa a energia nas mãos da pessoa. O Theta Healing não. O Theta Healing não vem nada de mim para o outro, vem do canal de cima para a pessoa. Eu não misturo a minha energia com a dela, né? Eu tive algumas alunas que são massagistas, sabe? Massoterapeutas, e são pessoas que, de repente, ficava no final do dia acabada. Sabe aquela pessoa que pega tanta energia do outro e aí chegava no final do dia, ela não tinha condições, ela começou a se destruir fisicamente, porque ela começou a trocar muita energia com os clientes. Isso no Theta Healing não ocorre, porque uma das coisas que a gente aprende é a fechar o nosso campo e a devolver o que é do nosso cliente para o cliente e a ficar com o que é apenas nosso. E como todo bom curador, vocês querem ser salvadores. Como todo bom salvador, você quer pegar carga do outro e carregar para si. É normal. Todo processo de cura, a pessoa passa por isso. E aí ela tem que aprender a devolver. Tipo, isso não é meu. Isso é seu, até eu posso te facilitar até aqui. Eu consigo te mostrar o caminho, mas eu não consigo curar por você. Você não pode comer pelo outro, você não pode se alimentar pelo outro, você não pode suplementar pelo outro. E assim como você não pode pegar as questões emocionais da outra pessoa e levar para si. E aí você tem que aprender a devolver. Isso é uma das coisas que na minha vida fez muita diferença. Quando eu aprendi a devolver. Eu fiquei um tempo bem reclusa, porque eu sentia tudo, eu pegava tudo, eu captava tudo para mim. Sabe o Bob Esponja do universo? Tudo que é de ruim eu ia pegando para mim. Chegava em casa, a tardezinha já estava esgotada, porque eu pegava as coisas dos outros, emocionais e mentais. O mental é o bem complicado, porque ele fica disparando pensamentos que não é seu. Então, o que é meu? Como é que eu penso? É muito difícil a gente achar que aquele pensamento é nosso se a gente não tem certeza. Como que você sabe que é seu? E não é da sua mãe? E não é do seu pai? E não é do seu parceiro? E não é do seu namorado? E não é do seu marido? E não é do seu filho? E não é da pessoa que você trabalha junto? Porque
o pensamento, ele vem como se fosse seu. A sua mente mental fica ali disparando, disparando, disparando pensamentos como se realmente fosse seu. E às vezes não é seu. Às vezes fica naquele nível que eu falo, não, é universal, é do mundo. Essa crença não é minha, essa crença eu peguei, eu comprei em algum lugar. Eu escutei quando eu era criança, eu escutei quando eu era adolescente, eu li um livro quando eu era adolescente e veio aquilo. E aí eu penso, e o pior ainda, que eu defendo aquele ponto de vista que nem meu é. Eu defendo como se fosse meu. E às vezes, e muitas vezes, não é. Então, aquilo que às vezes você sente, às vezes não é você que sente, às vezes é seu vizinho que sente. Quem mora em cidade grande ou apartamento é bem complicado, porque os campos se misturam, porque fisicamente é um local muito perto um do outro. O apartamento, gente, o teto de cima já tem outro de baixo, o teto de baixo já tem outro. A energia, ela não tem propriedade. Sabe quando você acessa o Wi-Fi, você abre para o Wi-Fi e vem várias redes? É aquilo que você acessa, dessas várias redes de pessoas que estão ao teu redor. Não tem uma porta que você fecha para energia mental ou para energia emocional. Então, às vezes, você está ansioso, mas não é você. É o seu vizinho do terceiro andar abaixo de você que está num nível de estresse assim incalculável. E você começa a vibrar naquela coisa da ansiedade. Aí aparece esse cristão para fazer uma terapia. Eu falo assim, não, vamos fazer uma limpeza energética que isso não é seu. Aí a pessoa sai levinha, faz a limpezinha energética, sai levinha, porque a limpeza energética deixa qualquer um relaxado. Então você capta, gente. O ser humano é um ser humano que capta. Ele capta essas energias. Ele é uma grande antena. A gente é uma grande antena. Uma grande antena para ficar captando essas redes de Wi-Fi invisíveis do outro ser humano, dos outros problemas. Então, primeiro você tem que saber, isso é seu, isso é meu, tá, isso é meu. Então tá, da onde vem isso? Então, a sessão de Theta Healing, o que que eu vou fazer? Vou pegar o tapete, vou levantar o tapete, vou olhar. O que é aquilo? Por algo que a nossa alma almeja aprender na vivência da Terra. É por isso que a gente está aqui, para aprender algo. E a gente manifesta os nossos desafios na vida. E esses desafios fazem com que a gente evolua. Só que muitas vezes trava a nossa vida. E aí, quando trava a nossa vida, a gente fica no loop. Até a hora que a pessoa decide chegar e falar, chega, aí ela vem me procurar. Porque chegou no basta. A pessoa não vai te procurar a terapia para quando ela está bem emocionalmente. Geralmente vem pepino mesmo. Para terapeuta emocional para trabalhar. Vocês não chegam as pessoas bem e falam, não, eu estou bem, estou ótimo, quero continuar assim. Ah, isso é o sonho de qualquer terapeuta. Vamos melhorar que já está bom. Mas geralmente não. Geralmente a pessoa vem cacos. Incondicional. Por quê? O amor incondicional, ele é tipo um coringa. Se a pessoa estiver aberta para receber a paz, ela recebe a paz. Se a pessoa estiver aberta e preparada para receber uma cura, ela recebe a cura. Bem, tanto é que eu tenho algumas alunas que são nutricionistas mesmo, porque elas viram que elas podem ir até certo ponto e depois tem que virar uma chavinha que é o emocional. Hoje eu vejo que a minha criança já era,
assim. E aí eu vejo que quando eu ativei o meu mental com a programação neurolinguística e com coaching, eu abri, sabe aquela coisa que eu falo assim, eu não vou te ensinar a você fazer uma meditação porque eu posso ferrar a sua vida? Foi isso que eu fiz comigo mesma. Naquela época, eu ativei o meu mental, a minha captação do ambiente através do mental, e aí eu comecei a ter as sensações de dores das outras pessoas. A sensação do pensar do outro muito grande. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a me isolar. O curso do DNA básico do Theta Healing, acontece geralmente 3 dias. Na sexta-noite, que geralmente eu pego das 7h30 até umas 10, sabe? Dependendo da turma. Se a turma for muito grande, se tiver muita dúvida, aí estende até umas 10. Se não, acaba um pouco até antes. Aí o sábado e o domingo é o dia inteiro. Começa lá pelas 9, porque eu deixo vocês dormirem tranquilas, são 2 noites de sono, e tem intervalo para o almoço, tem intervalo para um xixi, alguma coisa, e geralmente termina em torno das 18 horas. São esses 3 dias. Você muda a sua vida em 3 dias. Parece pouco, gente, mas o Theta Healing, a gente brinca com o tempo. Eu, como instrutora, eu estendo o tempo nesses 3 dias, então, às vezes, meus alunos falam assim, nossa, parece que eu estou há um mês com você. Uma coisa. A gente é um indivíduo, só que geneticamente a gente carrega 256 pessoas dentro da gente, diretamente. Sabe? Porque você é metade do seu pai, metade da sua mãe. E metade do seu pai é os seus avós, e metade da sua mãe é os avós. Então, sabe aquilo? Então, você vem carregando essa genética, tanto física quanto emocional. Lembra que eu falei para vocês? Vocês fazem exame genético. E tem o genético emocional, gente, não tem jeito. São corpos diferentes, mas o esquema de se funcionar é o mesmo. Então, essa coisa, você fala, estou amarrada, às vezes é um ancestral seu que está amarrado em algo. Você não sente que você passou, por exemplo, você nunca passou por uma guerra, passou? Vivenciou? O brasileiro, até então, nunca vivenciou uma guerra da minha idade, do parâmetro mais ou menos da minha idade. Agora, minha avó, ela vivenciou a Segunda Guerra Mundial. E eu trago isso dentro de mim. Gente, eu tinha mania de estocar comida. Olha que louco. De estoque, de fazer estoque, minha despensa era enorme. E eu falava, assim, mas por que eu tenho que estocar comida? Mas foi a minha genética, foi uma cura genética que eu fiz. De liberar essa coisa do trauma da guerra que não tinha. E aí eu liberei. Fiz essa cura, fiz esse aprendizado, liberei do meu físico essa angústia de não saber se ia ter para comprar ou se ia ter comida. Era irracional, os potão, assim, sabe? Hoje não faz essa maluquice, porque eu liberei. Não faço, não é porque é uma questão de consciência, porque eu também tinha consciência mental, falava, nossa, vai durar meses, mas eu precisava ter. Mas o meu emocional exigia eu ter, porque senão eu não ficava bem. Desse presente. Você pega as suas 2 mãozinhas de olhos fechados, você fecha os olhos e imagina, separando essas energias, pegando o que é seu, você põe no cardíaco, bem no centro do peito, o que é do outro você devolve, estica o braço assim, ó, assim mesmo, estica, devolve, como se você devolvesse aquilo que não é seu, e você zipa, como se você estivesse numa grande bolha, num grande pano, onde tivesse um grande zíper que vai desde o seu chakra básico até o seu chakra coronário. Então, você zipa mesmo.